Bom dia, gente boa. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula. Eu não quero demorar muito, não. A gente vai só recapitular algumas coisas antes de a gente iniciar, tá bom? Então, a gente está falando sobre cristologia e a gente tem aí os temas e nós estamos hoje entrando na terceira aula. Então, nós falamos na primeira aula, a gente falou de cristologia, o que é isso, está vendo aí na tela, quem é Jesus Cristo e o que falam sobre Jesus. Semana passada, nós falamos sobre Jesus Cristo na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, então, primeira aula sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. Aí você, como o irmão Roberto estava falando sobre os pontos, nós temos aí, eu não vou colocar nomes, tá bom? Então, mas nós temos aí as pontuações. O primeiro colocado, por enquanto, tem 200 pontos. O primeiro colocado tem 200 pontos e o segundo colocado tem 50. E nós só temos 2 pontuando. Então, assim, ainda dá tempo, você ainda vai conseguir alcançar, por quê? Semana passada nós pedimos aí, nós motivamos os irmãos, incentivamos a mandar um vídeo sobre a aula, sobre aquilo que você achou interessante, aquilo que para poder agregar na aula, mas nós não recebemos, pelo menos eu não recebi nenhum vídeo sobre a aula. Então, assim, você perdeu a oportunidade de passar aí, pelo menos de empatar o primeiro colocado. Por quê? O envio do vídeo vale 200 pontos. O e-mail, enviar e-mail também com as informações, vale 150 pontos. As respostas na aula vale 50 pontos. E também o texto-chave na ligação. Na hora que você atender a ligação e falar, estou ligado no EBD, você também aí, se você falar o texto-chave, além de você ganhar o brinde, além de você ganhar o prêmio, você também ganha 50 pontos. Então participe, anote aí as informações que você acha pertinente e envie no e-mail. O e-mail está aí na tela, ricardohilario@outlook.com. Então esse é o e-mail, anote. E esse é o livro, tá? Que o irmão Roberto comentou. Esse é o livro A Vida de Cristo. Esse é um livro com exemplar aí esgotado e exclusivo, tá? Então assim, eu tenho a última peça dele, aonde eu não encontrei mais para comprar. Então você pode ser aí o felizardo de ganhar esse livro, tá bom? Então vamos lá. Recapitulando o que é cristologia. Cristologia é o estudo sobre Cristo e a doutrina da pessoa e a obra de Jesus Cristo, como nós vimos na primeira aula. E para que serve? Por que serve o estudo de cristologia? Para conhecermos Cristo. Então, assim, todo cristão deve conhecer a Cristo. Então ninguém pode ser cristão sem conhecer a Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Também foi uma pergunta. Eu recebi algumas respostas. E quem é Jesus Cristo para você? E Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo. Nós estudamos e vimos que Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo, prometido desde o período da queda de Adão, ainda lá no Éden. E a gente também aprendeu sobre um tema, o termo ungido. Então, ungido, Cristo, ungido é o escolhido por Deus para uma missão. E a missão de Cristo foi resgatar-nos do pecado, nos levar à salvação. Também nós vimos os nomes dados a Jesus na Bíblia. Então, o termo o Messias ou o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Filho do Homem e também denominado Deus. Então esses são os nomes dados a Cristo que nós vimos. Nós vimos também o que falam sobre Jesus e algo que eu deixei bem claro e explícito, que foi sobre a revista Super Interessante, que tem muitos artigos, muita coisa falando sobre Jesus Cristo e mostrando que eles se interessam pelo assunto, mas se interessam muitas vezes pelo lado errado, porque é confundir o povo de Deus, especulando várias coisas. E a gente viu aí esse desenho aí de um homem moreno
aí do lado que você está vendo no cantinho aí em cima aqui em cima é o Jesus Cristo que eles chegaram pelas descrições aí, tá bom? A gente também falou sobre a teofania, a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, e aí a gente destrinchou ali os Salmos 34:7, onde fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, e ali o anjo, a palavra anjo, o malak, né, no original, que também uma das explicações é o anjo teofânico, ou seja, a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, que ele está sempre conosco. A gente viu também as profecias messiânicas por Isaías, e aí dentro das profecias messiânicas por Isaías a gente viu a história de Jesus, a missão de Jesus, os títulos de Jesus e as características de Jesus. Então, esses foram os assuntos que a gente viu aí do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a gente viu por João falando de Jesus, Paulo, também Jesus na Epístola aos Hebreus, Jesus Cristo também por Pedro e Jesus Cristo em Apocalipse. Então a gente viu Jesus Cristo também ali. Então Jesus Cristo está de capa a capa. Então a peça central, a pessoa central da Bíblia é Jesus Cristo. Não tem para onde fugir. Cristo, ele é o tema central. Então, recapitulando, hoje nós vamos estudar então sobre a humanidade e a divindade de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Eu queria primeiro aí trazer uma frase de impacto e uma frase para pensar, tá bom? Então tá aí o pensador. Vamos pensar um pouquinho. O tema de mensagens pregadas deve ser Cristo, ou seja, todas as mensagens vindas dos púlpitos físicos inanimados ou púlpitos vivos, que são as pessoas, devem ser cristocêntricas. Essa aí foi uma palavra, um texto que eu queria compartilhar com os irmãos, um pensamento sobre isso, porque hoje em dia muitas mensagens estão egocêntricas, muitas mensagens estão trazendo o eu maior do que Cristo, e isso não deve acontecer. A pessoa de Cristo, ela deve ser o centro da nossa mensagem, tanto no púlpito que a gente diz aí, que eu quis dizer inanimado, é o púlpito da igreja, ali da plataforma, as mensagens trazidas dali para o povo reunido na congregação, quanto nós como púlpitos vivos, porque nós somos a mensagem de Cristo, nós somos o evangelho de Cristo, e as pessoas enxergam em nós a pessoa de Cristo, ou deveria enxergar a pessoa de Cristo, para que nós possamos pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Jesus Cristo, ele era o Filho do Homem, conforme ele mesmo proclamou. Então, a gente enxerga Jesus Cristo falando sobre isso, sobre a pessoa dele. E, engraçado, eu queria trazer para vocês aí um texto também de Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele era um hebreu, um historiador não cristão, tá bom? E ele registrou em um dos seus livros, Antiguidades Judaicas, e ele falou sobre Cristo por testemunhas, né? Então, por quê? Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, e que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que receberam com júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje, subsiste o grupo que, por suas causas, recebeu o nome de cristão. Então, Flávio Josefo não era cristão, tá bom? Ele era um historiador e ele registrou essa
essa passagem de Jesus Cristo como ser humano na Terra. E ele também registrou que Jesus Cristo ressuscitou, tá bom? Então, Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. A gente vê que hoje a gente está no ano 2020 depois de Cristo. E então, Cristo dividiu a história. Então, ele está do início ao fim. As Escrituras apresentam Jesus Cristo como o tema central da mensagem, transmitida aos homens através dos séculos até o presente. A gente encontra também que Jesus Cristo, ele era o tema da mensagem dos antigos profetas. E também ele era o tema da mensagem dos apóstolos. A gente vai ver isso lá em Atos 5, capítulo 5, capítulo 9 de Atos, fala sobre a mensagem dos apóstolos. O tema mensagem também, o tema central da mensagem apresentada aos judeus, também foi Cristo. Foi também o tema da mensagem apresentada aos samaritanos. Foi o tema também da mensagem apresentada aos gentios. Lá em Gálatas 1, está falando sobre Cristo, o tema da mensagem. E foi o tema do Evangelho que temos a ordem de pregar hoje. Então nós devemos anunciar Jesus Cristo. Então, a humanidade de Jesus Cristo, ela é apresentada de algumas formas. E eu quero trazer aqui a apresentação ou demonstração da humanidade de Cristo, primeiramente com a sua ascendência humana. Ou seja, ele teve pais humanos, tá bom? Ele foi feito de mulher. E quando você quiser pegar aí, você pode pegar o seu material se você não tiver com ele, acesse aí no QR Code, aqui no QR Code, tá bom? E você vai ter o acesso ao material aí com mais detalhes, com os versículos bíblicos para essas definições e as defesas para as declarações aqui da aula, tá bom? Então, Cristo foi feito de mulher. Cristo, ele era o filho do homem conforme ele mesmo proclamou. Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus Cristo, ele foi feito de mulher, ele veio, ele teve a sua ascendência da mulher. Também ele foi feito da semente de Davi, ou seja, ele é da descendência de Davi. Em Romanos 1:3 diz o seguinte: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E era importante ele ser da descendência de Davi porque era uma profecia messiânica ao qual falava que ele viria da tribo de Judá, ele viria da tribo de Davi, da descendência de Davi, do rei Davi, para governar. Então, Lucas 1, 31 a 33, esse é o versículo chave desta manhã. Então, anote aí, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Esse é o verso chave da nossa aula de hoje, quando você for atender o telefone aí, tá bom? Então, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Este é o Rei das nações, este é o meu Rei, este é o seu Rei, Jesus Cristo. Então, anote aí mais uma vez, se você caiu de paraquedas, acabou de abrir o vídeo, o texto-chave desta manhã, o versículo-chave, é Lucas 1, 31 a 33. Lucas 1, 31 a 33. A gente também encontra ali a sua humanidade demonstrada por seu crescimento e desenvolvimento natural. Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu e ele teve maturidade, ou seja, ele desenvolveu-se naturalmente como ser humano. A humanidade de Jesus passou pelos diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana.
da infância à juventude, da juventude à idade adulta. Houve crescimento constante, tanto em seu vigor físico como em suas faculdades mentais. Ele cresceu no conhecimento. Jesus Cristo, ele teve ali o desenvolvimento, tá bom? Então, e também nós temos outra coisa que demonstra a humanidade de Jesus Cristo. Então, além de ser pela sua ascendência humana, pelo seu crescimento e desenvolvimento naturais, também por sua aparência pessoal. Jesus Cristo, ele era um ser humano, as pessoas viram, as pessoas reconheciam Jesus Cristo, as pessoas sabiam quem era Jesus. Ele era seguido por muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas conheciam Jesus, ouviam falar de Jesus, sabia que ele existia. Então, João 4:9 diz o seguinte: então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você pode só abrir aqui um parênteses e lembrar sobre essa questão das tribos, né? Da questão dos clérigos, da questão cultural entre os grupos da época de Jesus. E nesses grupos, os judeus não falavam com os samaritanos, eles não se comunicavam, eles davam uma volta para não passar por Samaria, porque eles consideravam o samaritano um judeu não puro, porque eles se misturaram com outros povos. Então, essa é a característica porque os judeus não se davam com os samaritanos. E se você pegar um mapa geográfico aí da época de Jesus Cristo, da Palestina, você vai ver que muitas vezes os judeus eles faziam a volta por cima pela Galileia só para não passar por Samaria para chegar até a Judéia. Então é muito interessante, eles andavam bastante só para evitar de passar na terra dos samaritanos. É algo de ignorância, vamos dizer assim, mas muitas vezes eu e você fazemos a mesma coisa, né? Nós temos essa ignorância conosco de não nos contaminar com as pessoas, nos achando melhor do que os outros, mas Jesus Cristo, ele nos torna iguais. Então ele foi lá e falou com a mulher samaritana e ainda pediu água para ela que estava pegando água lá no poço, né? João 21, 4 e 5. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Então, eles não reconheceram Jesus, mas Jesus tinha uma aparência humana e depois eles reconheceram. Igual lá os discípulos do caminho de Emaús, eu gosto muito dessa passagem onde aqueles homens estavam ali maravilhados. Olha, Jesus Cristo, ele foi para o céu e agora o que a gente vai fazer? E aí Jesus Cristo aparece a eles e eles não compreendem que é Jesus Cristo que está ali. Quando Jesus Cristo vai embora, que ele parte o pão tal, e ele vai embora, aí eles lembram, poxa vida, não ardia em nossos corações que era Jesus Cristo que estava aqui conosco? Então, que nós possamos ter a noção e o entendimento de quando a palavra de Jesus é anunciada e ele está no meio de nós. Atos 7:56, lá na ocasião de Estevão, né, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Então, Jesus Cristo tinha a aparência pessoal, tá bom? Então, além da sua ascendência humana, o seu crescimento e desenvolvimento naturais, e também a sua aparência pessoal, Jesus Cristo, ele possuía a natureza humana completa, inclusive corpo, alma e espírito. Jesus, ele possuía um corpo físico. Ele possuía um corpo físico. Mateus 26:12. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo e fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Então, Jesus Cristo tinha um corpo físico. Ele tinha mãos, ele tinha pernas, ele tinha a sua estrutura como a nossa, tá bom? Então,
apesar de ser Deus, aqui eu estou falando sobre a humanidade de Jesus, e isso tudo prova que Jesus ele era um ser humano, igual a mim e igual a você em matéria, tá bom? Em matéria. Jesus Cristo ele possuía uma alma racional, então ele raciocinava. Mateus 26:38, e disse-lhe Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Então ele tinha uma alma racional, ele tinha sentimento racional, relacional também, ele se relacionava com as pessoas como ser humano, ele tinha compaixão das pessoas. A gente pode aqui lembrar do evento da morte da morte de Lázaro, né? Que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro. Ele chorou, Jesus chorou pela morte de Lázaro, pelo carinho, pelo afeto que ele tinha relacional com Lázaro. E ele foi lá e ressuscitou a Lázaro, mas para a glória de Deus. Então, Jesus ele possuía um espírito humano, então ele possuía uma alma racional, e a alma é o centro das nossas emoções, e o espírito humano, e Lucas 23:46 diz o seguinte: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aí ele morreu na cruz. Jesus Cristo também, ele possuía duas naturezas, a divina e a humana. Agora a gente já começa a falar sobre, já começar a entrar na divisão aí de algo que indivisível, né? Mas a gente tem que falar que Jesus Cristo ele era humano. Jesus Cristo ele era Deus, ele era humano e Deus. Tinha essas duas naturezas. Então, o sangue de Jesus era igual ao meu? Eu creio que o sangue de Jesus Cristo era igual ao meu. Por quê? Porque ele tinha glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, era um sangue vermelho, ele verteu o sangue de Jesus. Então, fisicamente, ele era um sangue como outro qualquer, um sangue humano, tá bom? Mas o poder do sangue de Cristo que nós encontramos na Bíblia sobre o sangue de Jesus com poder, o sangue poderoso de Jesus é o sangue vertido na cruz, pelo sacrifício que verteu o sangue. Lembra do Antigo Testamento? Como que era feita a expiação dos pecados? Era feito um sacrifício onde o cordeiro era sacrificado, e aí o pecado do povo judeu ele era expiado pelo sangue do cordeiro. E Jesus Cristo, o cordeiro perfeito, morreu uma vez por todas para trazer a salvação e o perdão dos pecados. Por isso o sangue de Jesus Cristo tem poder, entendeu? Então, físico como todo ser humano, glóbulos vermelhos, brancos, então era aquele sangue vermelho ali. A união, eu quero trazer aí para você uma declaração, eu coloquei um ícone aí do MSN, quem lembra do MSN aí é só o pessoal mais raiz aí da internet, né? O MSN, então eu coloquei um bonequinho do MSN ali, e eu quero trazer para vocês essa frase aí: a união da divindade com a humanidade era essencial à construção da pessoa de Cristo. Segue-se, portanto, que o Cristo é o Deus homem. A divindade e a humanidade se acham unidas nele. Ainda que não estejam misturadas, sua humanidade não é deificada, nem a sua divindade é humanizada. Isto é claramente impossível. A divindade não pode tornar a sua essência qualquer coisa finita. E o ser humano e o humano é finito. A humanidade não pode ser absorvida na divindade a ponto de passar a fazer parte desta. As duas naturezas terão de permanecer sempre distintas, ao mesmo tempo que a pessoa de Jesus Cristo, formada pela sua união, será sempre uma e indivisível. Que ele possui duas naturezas em uma só pessoa é verdade. E sempre há de ser verdadeiro acerca do Messias. Temos de confessar que se trata de um mistério.
Não é por causa disso, porém, que a doutrina deva ser rejeitada. Então, essa é uma declaração de Pendleton. E eu queria aqui também continuar falando aí sobre a humanidade ainda, que também é demonstrada pelas suas limitações humanas sem pecado. Jesus Cristo não pecou. Então, primeira coisa, Jesus Cristo cansou. Ele teve cansaço. Isso demonstra que ele era um ser humano, porque ele cansou. João 4,6 está falando aí sobre o cansaço de Jesus. E ele estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então Jesus Cristo cansou. E também ele teve sono. Jesus Cristo teve sono. E Mateus 8,24, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus Cristo teve sono. Jesus Cristo teve fome. Mateus 21,18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus Cristo teve fome. Também ele teve sede. João 19,28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Então, Jesus Cristo teve sede, ele teve também sofrimento e dores. Ele sofreu e teve dores. Doeu, tá? Doeu. Lucas 22,44, e posto em agonia, orava, mas mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. É possível o suor se tornar gotas de sangue? É possível sim, devido ao tamanho do estresse que Jesus Cristo estava passando em sofrimento, tá bom? Isso a ciência comprova que é possível. Jesus Cristo, em sua vida corporal, tinha capacidade de morrer. Então, ele morreu. 1 Coríntios 15,3, porque primeiramente vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo segundo as Escrituras. Jesus, ele estava sujeito às limitações físicas comuns da natureza humana, como sejam a fome, a sede, o cansaço, a dor e morte. Então, Jesus Cristo, ele era um ser humano. E eu quero aqui encerrar o assunto da humanidade falando do autoesvaziamento de Jesus Cristo, ou a kenosis, que é um assunto muito importante na doutrina da humanidade de Cristo. Eu não podia deixar isso de fora. E a kenosis é uma autorrenúncia. Jesus Cristo ele renunciou o seu posto celestial, e não um esvaziamento da sua divindade, e nem uma troca da divindade pela humanidade. Filipenses 2,7 diz o seguinte, que Jesus ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele se esvaziou a si mesmo. Essa é a kenosis de Jesus Cristo, o autoesvaziamento. Jesus Cristo, ele não cessou de ser Deus durante o seu ministério terreno. Entretanto, ele deixou de lado a sua glória celestial e em uma relação face a face com Deus. Ele também deixou de lado a sua autoridade independente. Durante o seu ministério terreno, Cristo se submeteu completamente à vontade do Pai. Então, existiu aí esse autoesvaziamento, que Jesus Cristo se tornou um de nós. E se tornou um ser humano, tá bom? Além disso, nós encontramos aí agora a divindade de Cristo. Cristo, ele era humano e também Deus. Algo que é indivisível, não dá para dividir isso da pessoa de Cristo. Ser humano e Deus. Como a divindade de Jesus ela é demonstrada? Como? Então, pelos nomes divinos que lhe são dados nas Escrituras.
Então nós vemos que Deus, que Jesus Cristo, ele recebe alguns nomes, e um dos nomes é Deus. Hebreus 1:8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste de séculos em séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Então ele foi chamado Deus. Também Filho de Deus. Ele foi chamado Filho de Deus, demonstrando aí a sua divindade. Também pelo culto divino que lhe é atribuído. A Escritura reconhece que o culto é devido exclusivamente a Deus. Mas o que diz Mateus 4:10? Mateus 4:10 diz o seguinte: então lhes disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, a Escritura fala que é só para Deus. Em Apocalipse 22:8 e 9, diz o seguinte: João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-lhe: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, e os teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Portanto, a adoração apresentada, ou seja, a adoração prestada a Cristo, nos escritos sagrados do Novo Testamento, não passariam de idolatria se ele não fosse o verdadeiro Deus. Também Jesus Cristo, ele aceitou a adoração e pareceu encorajá-la. João 13:13, vós me chamais mestre e senhor. Dizes bem, porque eu sou. Lucas 24:52, e adorando eles, tomaram com grande júbilo para Jerusalém. Tornaram com grande júbilo para Jerusalém. A adoração a Cristo nos leva a ter júbilo, a ter alegria. E isso é maravilhoso. Eu gosto de servir, eu gosto de cultuar o meu Jesus Cristo, porque ele morreu por mim e ele é o próprio Deus. Também pelos ofícios divinos que as Escrituras atribuem a Jesus. Ele é criador do universo. João 1:3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo, ele é o criador do universo. E também o perdoador de pecados. Perdoador de pecados. Marcos 2:5, 10 e 11 diz o seguinte: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, perdoados estão os seus pecados. Quem pode perdoar pecado? É Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus. Por isso, ele pode perdoar pecados. Lembrando aqui que o perdão de pecados é prerrogativa divina. Até mesmo os fariseus notam que Jesus Cristo, sem titubear, assumia esse direito. Agora será sorteado, agora já encerrando, eu quero deixar aqui uma tarefa a você para essa semana, para você pontuar e ganhar o livro A Vida de Cristo, tá? Façam um professor feliz, comentem, mande mensagens, e aonde a gente vai sortear caso haja um empate, tá bom? Por enquanto, existe uma pessoa na frente, mas que também dá para ser passada pela quantidade de pontos em jogo, tá bom? Então, será sorteado entre os alunos que mais pontuarem no decorrer das aulas. Lembre-se disso. Vida de Cristo. E aí eu tenho uma tarefa, um ensino para casa aí, tá bom? Eu quero aí, o pessoal que está online aí, não sei, o pessoal que está online, vamos ver se alguém consegue responder aí. Pelo menos 3 povos, 3 grupos religiosos da época de Cristo. Então, 3 povos religiosos. A resposta aí, 3. Eu tenho aqui, são 8.
Se você falar 3, vai valer 50 pontos. Você que está aí acompanhando a aula, a gente já está encerrando a aula. E aí você manda aí 3 grupos religiosos da época de Jesus Cristo. Por quê? O trabalho para essa semana aí, a pesquisa que vocês irão fazer e mandar no meu e-mail, valendo 150 pontos, é o seguinte. Então, você vai me falar, ou seja, vai anotar 8 grupos religiosos da época de Jesus e também explicar quem eles eram em poucas palavras. Então você vai falar desses povos. Tem aqui pelo menos 8 grupos religiosos, eu tenho já anotado aqui, tá bom? Então, 8 grupos religiosos da época de Jesus, você vai responder no e-mail, você vai pontuar. E também você vai explicar em poucas palavras quem era esse povo, quem era cada um, tá bom? Então participe, anote, envie o seu e-mail. Já temos respostas aí, produção? Só 3. Não deu, vai perder ponto, né? Vai perder ponto. Nós estamos encerrando. E aí ainda dá tempo, mande, porque aí eu vou pontuá-los depois da aula, tá bom? Então eu vou anotar aí a sua resposta. Eu queria já passar agora, mas se você não respondeu, ainda vai pesquisar. Pesquise aí e lembre-se, 8 grupos religiosos da época de Jesus. Explique quem eles eram em poucas palavras. Então, semana que vem, nós vamos ter a segunda aula sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar do seu caráter e a sua obra. O caráter de Cristo e a obra são também assuntos que são maravilhosos e importantíssimos, porque nós, como cristãos, devemos ter o caráter de Cristo, porque nós somos chamados cristãos, que a palavra cristãos é pequenos cristos, tá bom? E aí nós temos a aula 5 e a aula 6 ainda. Então tem mais 3 aulas e na última aula é revisão e a gente vai revisar tudo, vamos mandar o teste para os irmãos no QR Code aí também. E se for presencial aí, que também existe a possibilidade da escola dominical ser presencial, também será uma oportunidade de aplicação do teste, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus ela nos encha de alegria e que nós possamos entender que Jesus Cristo ele era um ser humano igual nós, mas um ser humano diferenciado porque ele era Deus, tá bom? Que Deus abençoe.